A apresentar Detetives Médicos. Os esporos do fungo Stachybotrys atra foram encontrados em todas as casas de bebês doentes, exceto uma. Mas foram encontrados também em metade das casas de crianças saudáveis da mesma vizinhança. Os cientistas queriam saber por que algumas crianças desenvolviam sangramento pulmonar e outras não. Eles logo descobriram que a quantidade de esporos no ar nas casas dos bebês doentes era muito maior do que nas casas das crianças saudáveis. Nas casas dos bebês doentes havia mais esporos e mais veneno. Os pesquisadores descobriram que o Stachybotrys atra estava nos porões, crescendo nas paredes, em caixas e até no isolamento térmico dentro da parede. Para que o Stachybotrys atra se desenvolva, são necessárias duas coisas: algo à base de celulose e água. Chuvas fortes haviam causado o transbordamento das galerias pluviais naquela vizinhança e a consequente inundação de vários porões. Em outras casas, havia vazamentos de água. Os porões não eram secos imediatamente, e a água penetrou nas paredes, atingindo o isolamento térmico. Ali criou-se o meio perfeito para que o fungo crescesse: quente, escuro e úmido. Mas como é que as crianças haviam entrado em contato com o Stachybotrys atra se nenhuma delas havia estado no porão de casa? Os pesquisadores descobriram que, quando o fungo secou, os esporos se desprenderam e flutuaram pelo ar. O aquecimento interno das casas retirava o ar do porão, ao invés dos andares superiores. Os esporos foram sugados e levados para todos os cômodos da casa através dos dutos de ar quente. Tragicamente, eles chegaram aos quartos onde os bebês passavam a maior parte do tempo dormindo. No interior dos pulmões das crianças, os esporos liberavam a micotoxina, chamada tricoteceneno. E ela impedia que as células dos pulmões fabricassem a proteína necessária para manter a integridade dos minúsculos vasos sanguíneos. Enfraquecidos e fragilizados, os vasos sanguíneos rompiam-se e sangravam com facilidade diante de fatores externos. A maioria dos bebês vivia em casas de fumantes e esse pode ter sido um dos fatores. Nenhum dos bebês fora alimentado no peito, o que levou os pesquisadores a suspeitar que o leite materno fornecia algum tipo de imunidade. Outras crianças e adultos não foram afetados pelos esporos do Stachybotrys atra porque seus pulmões eram mais desenvolvidos. E depois de descobrirem como os esporos do fungo iam dos porões para os quartos das crianças, os pesquisadores souberam por que o pequeno Brian fora muito mais afetado do que sua irmã Brianna. Os dois dormiam no mesmo berço, mas Brian dormia muito mais perto da saída de ar e provavelmente inalava muito mais esporos do que sua irmã gêmea. Quando a investigação terminou, havia mais de 30 casos de hemosiderose pulmonar em Cleveland e 4 crianças haviam morrido. As autoridades da área de saúde pediram aos pais que imediatamente limpassem todo o mofo visível com água sanitária e que também consertassem os vazamentos para evitar que o mofo se desenvolvesse. Um ano depois dessa investigação, o médico legista de Cleveland reabriu os arquivos de 117 bebês, cuja causa da morte havia sido registrada como síndrome da morte súbita infantil. Foi feita autópsia em amostras dos tecidos dos pulmões, à luz do que já se sabia sobre o Stachybotrys atra. Em 6 daquelas amostras, o tecido tornou-se azul, indicando que os bebês foram vítimas de sangramento pulmonar antes de morrer. Para as autoridades, o Stachybotrys atra havia influenciado aquelas 6 mortes. Yolande Prevost é a mãe de um daqueles 6 bebês. Saber a verdadeira causa da morte de sua filha ajudou sua família a recuperar-se da tragédia. Acho que só ir pro inferno em vida seria pior do que o que aconteceu.
Não existe nada pior. É uma coisa que nunca acaba, que não passa nunca. E você fica se perguntando: o que é que eu podia ter feito? Não importa quantas vezes digam para você que não há nada que você pudesse fazer. Quando vejo o rostinho de um bebê que está bem, agradeço toda a ajuda que tivemos para resolver o caso. Não fizemos isso sozinhos. Nesse caso, nós descobrimos uma coisa completamente nova, que tem uma implicação direta na prevenção de uma séria doença infantil. A moral da história é que o mundo é um lugar perigoso para se viver e as crianças precisam saber disso. Não deixamos que elas brinquem nas ruas e não devíamos deixar que vivessem em lugares úmidos e bolorentos. Mantenha sua casa seca e o Stachybotrys ou qualquer outro fungo não vai lhe causar problemas. Versão brasileira. DPN Santos. Uma grande descoberta. E mais comprido do que uma baleia corcunda ou uma baleia cinzenta. Este tubarão pode alcançar até 18 metros de comprimento.